Meu amigo, dei 1h30 de palestra, viu todo tipo de bala cruzada. Você tá de brincadeira, 1h30 de apresentação? Meu diretor tava lá, mandou pergunta, jogou bola curva, jogou não sei o que, e eu defleti tudo, meu amigo. Mandei bem. E aquele cara lá, que é o que tem 75 anos de Netflix, ele tava lá? Tava lá não. Ah, aí você fica mais sossegado, né? Aí eu relaxo, né? Se aparece, meu irmão, eu tenho uma regra clara, bem clara. Eu digo a todos os nossos ouvintes aqui, ó. Tem uma regra clara sobre você não quer atrair a atenção do predador alfa. O predador alfa, ele passa na savana, olha, ele... Agora me explica, o que é o predador alfa? Agora eu tô curioso. Meu irmão, predador alfa é aquele bichão assim que você sabe na sua empresa, que ele passa na savana, ele olha, todo mundo se encolhe. Pronto, você não quer atrair a atenção do predador alfa, entendeu? Você quer ficar por ali, fazendo o seu, ser reconhecido ali, você olha ali e diz, aquele bichão ali, sei lá, é um rinoceronte, aquele bicho ali a gente não deve mexer não. Mas o predador alfa é aquele que, tipo assim, numa savana não tem rinoceronte, leão e etc. Uhum. O predador alfa é o Tiranossauro Rex. Caraca! Você não quer atrair a atenção do Tiranossauro Rex, entendeu? No caso, na Netflix, né, bipa, corta a firma. No caso da firma, né? Ninguém sabe onde a gente trabalha, né? Mas tudo bem. Não, mas é o cara lá, né? O cara que tem 50 anos de empresa, que você olha assim e fala, cara, não é melhor que esse cara não venha não, porque senão não vai vir bola curva, não tem esse negócio de bola curva, vai vir bala de canhão, meu irmão. Pô, cara, sabe o que eu achei engraçado, assim? Essa semana a gente tava conversando sobre um bagulho na firma, e aí eu falei pra você, cara, a gente devia estar gravando isso. Eu vou tentar ao máximo reproduzir aquela conversa. Porque rendeu até conversa no grupo, entre o grupo dos apoiadores, né, cara? E o rolê é o seguinte, pra quem me escuta aqui, todo mundo sabe que eu sou o Atel do Clean Code. Porque tem os testemunhos do Clean Code, tem como é que é, os crossfiteiros veganos do Clean Code, que os caras ficam enchendo o saco. Nesse tema aí, só pra falar do tema, se você é o ateu do Clean Code, eu sou o Clean Codeiro não praticante. Você era praticante, aí você se desviou, né? Exatamente. Foi numa festinha, aí o pessoal ofereceu pra ele um Go Horse. Não, só um pouquinho de Go Horse aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Aí ficou. Aí o cara vira isso. Não foi mais pro Go Horse, pro Clean Code, pra igreja do Clean Code. Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Então, e aí o Hugo ficou fazendo umas perguntas lá pra mim que, na verdade, eu fiquei assim, tá, deixa eu explicar pra ele, deixa eu tentar mostrar pra ele o porquê que eu não gosto de Clean Code. Na minha cabeça, o que acontece? Eu trabalho com Growth Engineering já faz 10 anos, praticamente. Fora o trampo que eu fazia em agência, que aí, trampo de agência, eu era engenheiro Go Horse. Aí depois que eu saí da agência, eu deixei de ser engenheiro Go Horse e virei Growth Engineer, que não é muito diferente de Go Horse, mas é muito mais organizado que Go Horse. Por quê? Quando você é Growth Engineer, você sabe que você tem uma qualidade, e a qualidade não pode ser uma variável, uma constante no desenvolvimento. Só que você tem trade-offs que você faz, né? Porque no final, o que você tá mirando? Você tá mirando na velocidade de entrega, na velocidade... Quanto mais rápido você entrega, quanto mais rápido são os seus ciclos de teste, mais rápido a sua aplicação ela evolui. Então, no nosso caso é o seguinte, a gente recebe o que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu vou falar um bagulho pra vocês que estão ouvindo a gente. Eu não escrevo Jira Ticket. Eu escrevo a documentação quando eu sou lead. Quando eu sou o cara quando o meu role no projeto é só codar, é só entregar o projeto, nem assim, comentário no código, sem documentação nenhuma. Faço o teste, porque o que a gente faz impacta milhões de pessoas, então eu não quero ser culpado de nada. Então, mas eu escrevo teste, porque eu sou a pessoa que eu escrevo teste com o mindset de ter paz na minha alma. Porque eu não quero, assim, se tá coberto, se o que eu fiz tá coberto com teste, e eu sei quais são os testes que estão cobrindo o que eu tô fazendo, então pra mim eu fico meio sossegado, porque se alguém chegar e falar assim, pô, isso aqui não tá funcionando, eu sei que não é no meu lado. Por exemplo, eu tô
Então já faz umas... Eu vi que o Galego, no Twitter, ele postou que ele tá com bug senior, né? Eu tô com o bug senior de 2 anos. Que é um bug que, assim, não tá no meu sistema. Mas afeta o meu sistema. E aí eu tô debugando, porque assim, se não tá no meu sistema e eu não consigo reproduzir, eu tenho que esperar a log. Então fica caçando log, lendo log, investigação de log. Eu tô arqueólogo de bug. O bug, eu fico vendo os rastros do bug, o que ele comeu, onde ele deixou as carcaças do bicho que ele comeu, até achar onde ele tá. Ainda não achei onde ele tá. Mas esse é o meu rolê. E aí, cara, quando eu tô nessa pegada de Growth Engineering, você tá, na maioria das vezes, o que você tá escrevendo é teste AB. Então, às vezes você tem lá 5, 6, 7 células que você vai testar, que no final, cara, quando você acabar de testar... Define célula aí pra galera que não é nesse meio aí. Boa. Quando você faz um teste AB, então você tem uma hipótese, né? Então, no final é tudo baseado em método científico. Então, a gente tem uma hipótese. A hipótese é o seguinte: se eu pintar o botão de verde, eu acho que mais pessoas vão clicar nele. Só que aí você vai fazer o kickoff da reunião, você vai falar assim, um chega assim, então, eu fiquei sabendo que azul é melhor, a outra laranja é melhor. Então, para cada uma dessas variações da experiência base, você cria uma alocação para o seu teste AB. Cada alocação é chamado de célula. Então é o seguinte, quanto mais células você tem na sua aplicação, maiores são as chances do código que você está escrevendo ser jogado fora. Vamos dizer que você tem 10 células, contando com a célula base. Fazendo conta de boteco, 10% desse código que você escreveu vai ficar. Então, pra que... E aí, por exemplo, quando é um teste AB mais complexo, do tipo do teste que a gente faz aqui, que a gente, por exemplo, se você quer ser um teste de conversão, ele pode rodar mais por menos tempo, mas se é um teste de retenção, sei lá, vai durar no máximo 3, 4 meses, entendeu? E aí depois você faz assim, tem time que é um time que testa e outro time que faz a versão de produção do teste que venceu. Então, às vezes, nem você vai ser a pessoa que vai escrever o teste código de produção, dependendo do time. Aí tô falando isso no caso de Growth Engineering. Então, dado todo esse rolê que eu disse pra você, eu considero que a parte mais importante pra mim é você ter design bem definido, arquitetura bem definida e constraints bem definidas. Porque se você tem constraint bem definida, fica mais fácil ou mais difícil de você fazer merda. E aí, dependendo do tipo de constraint que você tem, do tipo de isolamento que você tem e do tipo da arquitetura que você tem, você pode, sei lá, fazer o Go Horse, desgramento na pasta. Se não der certo, você só apaga aquela pasta, tira o wire up, acabou, tá pronto. Então é por isso que, na minha perspectiva de Growth Engineer, Clean Code pra mim não significa nada. Foi isso que eu tinha conversado com o Hugo. E aí, eu acho que tem umas coisas bacanas pra adicionar. Eu vou adicionar primeiro, depois eu tenho uma pergunta pra você. Que é bom quando a gente fala assim, a gente não segue Clean Code, não sei o que é Clean Code, que os caras vão achar que a gente, tipo assim, especialmente os evangelistas, vão achar que a gente tá aqui vindo dizer, tem que fazer código de qualquer jeito. Tem que fazer não sei o que de qualquer jeito. E talvez, eu vou dizer assim, vamos supor, no pior dos casos, que talvez seja esse o caso no seu caso, que seja growth, você vai realmente fazer Go Horse, não tá nem olhando para a área do código. Eu não acho que seja esse o caso do que a gente conversou, mas vamos supor que seja esse o caso. No meu caso, por exemplo, quando eu falo que não vou seguir Clean Code, não significa que o código vai ser ruim, não, cara. Na verdade, a única coisa que eu digo que meu código, inclusive, assim, uma das poucas coisas que eu tenho orgulho do meu craft, eu sempre me achei um programador meio medíocre, mas uma das poucas coisas que eu tenho orgulho do meu craft é que quando eu olho o meu código e eu comparo com o average, vamos dizer assim, no meu bias, no meu viés, no meu próprio viés, mais uma vez, a conversa do boteco é a minha opinião pessoal. Eu acho a qualidade do meu código um pouco acima da média. Porque você olha, ok, isso aqui tá meu lixão, esse código aqui. É uma coisa que eu ativamente, eu sou consciente e presto atenção, que eu gosto. É porque assim, eu realmente tenho muita paixão por essa coisa de qualidade de código, de testes, de CI/CD. Toda essa parte que envolve qualidade de entregar as paradas é uma coisa que realmente eu tenho muita paixão. Da mesma forma que tem gente que tem muita paixão por performance, por escovar bit lá da JVM, de não sei o que. Eu tenho paixão pela parte de qualidade, assim, mas não é qualidade de teste, de QA, é qualidade de escrever código. E aí você deve pensar, mas como é que um cara que gosta pra cacete de qualidade tá dizendo aqui que é um cara do clean codeiro não praticante? Porque, gostando tanto de qualidade, eu olho pras paradas que estão lá escritas no clean code e digo, meu irmão, essa regra aqui que esse cara escreveu aqui é uma merda. Ou então,
eu não gosto. Tem uma coisa sobre qualidade que, assim, eu hoje mais maduro, né? O sênior de não 2 anos, né? eu gosto de... que eu gosto de pensar que tudo tem que ter contexto, entendeu? Tudo tem que ter contexto, tudo tem trade-off, tudo tem um retorno de investimento. Então, quando o cara, vamos supor, te fala como regra, um método não pode ter mais do que 5 linhas. A primeira pergunta que vem na minha cabeça é, ok, da onde veio essa regra? Por que ele tá afirmando isso? Com base de que o cara tá dizendo isso? Com autoridade de quê? Tipo assim, ele pegou todo o código que existe no mundo, ou revisou 80 papers, e aí ele verificou que não, com 90% de assertividade, a gente vê que o código que tem mais de 5 linhas, ele causa não sei quantos bugs. Foi esse o estudo? Ou simplesmente, se você parar pra pensar friamente, foi simplesmente a opinião do cara que ele colocou lá no livro dele, e aí você, tipo assim, por ser uma autoridade, entre aspas, ele vem daquela opinião como se fosse uma verdade, e que não é o caso. Inclusive, até falei pro Will na nossa conversa, tem livros já hoje em dia, tem o livro do A Philosophy of Software Design, que o cara, ele escreve coisas que são, se você botar frente a frente, é contrário ao que o cara do Clean Code tá falando, entendeu? E aí, você vai dizer assim, você tá dizendo que o cara do A Philosophy of Software Design tá certo? Também não, porque tem coisas que ele escreve lá no livro dele que eu também não concordo. Mas eu tô falando tudo isso que, assim, pra só ilustrar que não é porque a gente tem esses livros com essas regras e etc, que você tem que ser evangelista, seguir cegamente as regras e achar que, tipo assim, não tem como desvirtuar do caminho. Se você desvirtuou do caminho, você é um herege. Cara, eu me considero uma pessoa que se preocupa muito com qualidade de software e eu não sigo o Clean Code. E aí volta pra pergunta, que era uma pergunta que eu meio que dei o spoiler da resposta, que era, você fala que você é engenheiro de growth e você fala que você não sabe Clean Code, etc, mas eu tenho certeza que quando o seu código, mesmo no modo, entre aspas, go horse, não é o código lixão, tipo assim, com variável chamada XY, sacou? Não. Sacou? Não é assim. Não é assim. Mas é o seguinte, o meu bias é o seguinte, eu quero que a pessoa que pegue meu código não me xingue. Esse é o meu bias. Isso é uma boa regra. É uma boa regra. Se a pessoa pegar o meu código e não me xingou, ou se a pessoa pegou... Assim, eu já peguei... Tem nego que pegou meu código e falou assim, cara, o jeito que você fez o bagulho aqui me deu uma ideia excelente aqui, eu vou replicar. Beleza. Mas assim... Por exemplo, eu não penso 2 vezes de fazer copy and paste. Não. Eu não penso 2 vezes, cara. A não ser que eu tô fazendo copy and paste de 30 linhas. Aí eu falo, opa, peraí, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do Capão? Desculpa, eu coloquei um Racionais aqui. Então, aí eu, nessa daí, eu, né, faço alguma coisa diferente. No meu caso, por exemplo, outra coisa que eu tinha falado pra você que eu detesto no Clean Code. Nem sei se faz parte do Clean Code, mas os evangelistas do Clean Code, eles pregam bastante. Solid. Andar assim, ó, de mão dadas. Calma aí, você que tá ouvindo a gente, contexto, sou UI Growth Engineer, tá? Cara, imagina inversão de controle na UI. Eu não preciso imaginar. Tem partes do nosso código que tem isso. E não, estranhamente, são as partes que ninguém quer mexer. Porque o que acontece? Você tem lá 3, 4, 5, 6 layers pra cima da sua cadeia de componentes. Você tem lá um cara injetando um componente. E esse componente ele é construído, sei lá, 3, 4, 5 layers pra cima. Aí lá embaixo, no 3º, 4º layer, cara, você tá usando ele. E aí quando você usa, cara, aí você não sabe de onde tá vindo, o que é. Na maioria das vezes nem tá tipado, porque na época que foi escrito não tinha tipagem, e quando os caras foram migrar, ninguém se deu a coragem de tipar aquele monstro do Lago Ness, e aí tá do jeito que tá, e aí ninguém quer mexer. É um legadão lá. É o elefante que tá no canto da sala, mas ninguém quer tirar ele de lá. Cara, e assim, são coisas que não faz sentido no front-end, pelo menos pra mim. Eu tô escrevendo o slide deck da minha palestra que eu vou dar daqui a 2 semanas, daqui a quase 2 semanas, pouco menos de 2 semanas, em Boston. E a minha palestra é Observações Empíricas sobre Escalabilidade na Arquitetura de UI. E o que é essa minha palestra? A minha palestra ela vai falar sobre as minhas observações nesses 20 anos que eu estou em desenvolvimento de software, mas em UI, e os padrões que eu vi de evolução da arquitetura de front-end e as lições que eu tomo disso. E aí,
das lições, eu vou dar alguns takeaway. Então, se o Hugo me permitir, eu vou fazer uma versão bem curta do que eu quero falar lá. Vai, manda bala. Vocês vão entender qual que é o meu pensamento de arquitetura de software. No front-end, na UI, tá? E quando eu falo UI, eu falo UI, eu não falo Web UI, tá? Então você vai ver pelas coisas que eu vou falar aqui, eu vou começar a falar de web, mas vai ter um momento que quando eu for falar das coisas que eu preciso falar, não é web, eu acho que ela cabe para qualquer desenvolvimento de UI. É bom que, dependendo do que você falar, se tiver algum relacionamento ou contexto com alguma coisa de back ou de infra, eu puxo também. Perfeito. Olha só. Lembra, sei lá, eu divido desenvolvimento de front em mais ou menos 3, 4 eras, desde quando eu entrei. Então, quando você fala assim, eu tenho, sei lá, 15 anos de desenvolvimento de UI. Cara, divide isso por 4, porque o ecossistema de UI, ele evolui, ele muda completamente a cada 3, 4 anos. Vou dar os exemplos. No comecinho, quando eu comecei na Rolê, era na época que você quase não usava JavaScript. Então era multi-page application, request response, get post. Era isso, ponto, não tinha mais nada. Você fazia qualquer coisa, clicava qualquer coisa, fazia submit de um formulário, isso tudo ia pro server, o server interpretava tudo, eu devolvia de volta se tivesse com erro e tudo, os erros preenchendo já no HTML. Caso contrário, ele te mandava para a próxima página. Era assim que funcionava. E aí o que aconteceu? Quando as aplicações começaram a ficar um pouco mais complexas, nem era complexa no começo, né? Era complexa no nível do Google, porque naquela época já tinha Gmail e Google Maps, que eles começaram a fazer Ajax pra caramba. Mas começaram a criar, por exemplo, validação de formulário no cliente, essas coisas pequenas, entendeu? Uhum. Algumas animações, e aí por aí vai, feito por JavaScript. Aí começou a ter multi-page application com JavaScript. E aí o problema que você tinha na época era que, com a complexidade que foi aumentando, você tinha um blobzão de JavaScript lá, que era um main JavaScript, que você não tinha splitter, não tinha bundle, não tinha nada, era tudo um arquivozão JavaScript, você carregava um por página, por exemplo. E aí você ia escrevendo código, e aí meio que assim, cara, é meio que... Se você for ver a página, você tem... Vamos dizer assim, que se você for ver, tipo, como você faz na página, quando você faz cria os eventos na página, é meio que tipo assim, esse botão faz isso, aquele botão faz aquilo, você pega cada um e você coloca uma variável, não tem muito flow de dados, você não consegue ler como é que o dado flui, porque é sempre request response. Beleza. Ficou mais complexo ainda, bombou o bagulho de Google Maps e Gmail, todo mundo fala de Ajax, que todo mundo quer fazer aplicações web, que antigamente era página, virou aplicações web. Então, um parêntese, e foi inclusive nessa época aí, eu acho, foi mais ou menos nessa época aí, que aí o Bambambam, por exemplo, no mundo Java, era ou você usar o tal dos JSFs da vida, porque aí você tinha os componentezinhos que já botavam um monte de JavaScript ali, porque Java não sabia fazer JavaScript, né? Então você já pegava o componentezinho que dentro do componentezinho já vinha um JavaScript, e o Google também estava revolucionando, entre aspas, estava revolucionando na época, né? Que era com um tal, tinha um frameworkzinho chamado GWT. GWT? Isso. Que aí era a forma do Google de fazer justamente isso, né? O Gmail, o Google Maps, etc. Pra Javeiro importar o JavaScript do jeito que o Google fazia, mais uma vez, que nem você falou, a galera tem que lembrar que é na página que ela é renderizada no back-end e mandado pro front com aqueles componentes que foram escritos no back-end, né? E inclusive o .NET começou com aquele negócio do ASP.NET, que tinha aquele do postback. Que o do postback ele fazia meio que aquela brincadeira de fazer o Ajax. Fazer a página dinâmica, assim, full request response. Tinha aquelas diretivas que você, se olhar olhar pra trás, aquelas diretivas é exatamente o que o JS Access hoje, só que as diretivas, né? Não é verdade? Você escrevia, por exemplo, no Java, você escrevia um .jsp, e aí você dizia assim, por exemplo, eu quero você abrir uns parênteses com percentagem, né? E fazia tipo um for loop, e aí escrevia o HTML ali misturado com os negócios, que era meio que o PHP também fazia, né? Exato. E aí era tipo assim, mesma coisa no negócio, que parece as diretivas que a gente tem hoje. Então. Do pouco que eu sei de JSX, né? Então, e aí o que acontece? Aí tem a primeira grande guinada, que foi quando existiam aqueles frameworks de Boot Tools, YpsiUI,
que era do Yahoo UI, e o jQuery. O que elas faziam? Naquela época, tinha um outro problema. Os browsers tinham muita discrepância de Web API, DOM API também. Não tinha uma padronização. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma padronização dessas Web DOM API. E o jQuery, que foi o que ele de todo mundo, a maioria do pessoal usava o jQuery, começou a ajudar você a fazer animação mais facilmente, promise mais facilmente. Na verdade, não era promise, era jk.ajax, né? Que era HTTP HTML request. Mais pra frente, ele criou defer e todas essas coisas de programação assíncrona. E aí, tipo assim, virou tipo uma biblioteca gigantesca que faz uma porrada de coisa pra você. E aí, mais pra frente, apareceu um Lodash, essas coisas, que Lodash é outro rolê, né? O Lodash é mais tentando suprir as faltas que tinha de manipulação de dados no cliente JavaScript. E aí o problema que eles tinham era exatamente esse. O problema que eles tinham para resolver nós temos discrepância entre as aplicações, mas aí a discrepância entre os browsers, né, a API dos browsers, a gente vai padronizar isso. E o que acontece? Quando você corta essa complexidade, você consegue pensar em outras coisas mais na desenvolvimento de UI. E aí vai crescendo de tal forma que aí as pessoas começam a fazer... aí tem o Webpack, começou a ter Browserify, tinha as outras bibliotecas antes, né? Que ajudavam você a fazer distribuição, bundling e etc. do seu aplicação. O que eu quero dizer com isso é que, dado que você tem mais tempo para você fazer coisas mais complexas, porque essa complexidade que você precisava fazer antes da mão não tem mais, surgiu uma nova necessidade. Porque você tem aplicações super complexas que aí você tem que entrar com diferentes, como é que eu posso dizer, diferentes padrões de arquitetura para resolver um problema que era muito comum em aplicações de front-end, que era se você for ver como o dado flui, ele é como se fosse um grafo bidirecional. Então, para você fazer reasoning ou fazer debugging da sua aplicação, era muito difícil. Então, um dos padrões que ele era mais aceito na época era o padrão... Qual que é o nome daquele padrão de desenvolvimento de software? Que você tem tipo uma torre de controle que controla todo o income de evento e outcome de evento. Income de evento e de outcome de evento. Vou ter que abrir aqui o site de Design Pattern. Só um segundo, pessoal. Tá falando do Listener? Vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente entra a gente pesquisa, roda a vinhetinha, faz os negócios aí, dá os recadinhos, que na volta a gente volta com a resposta. Fala pessoal, tudo bem? Edu aqui invadindo essa área de anúncios para primeiro agradecer você que apoia a gente lá no apoia.se/devnaestrada. Todo mês a gente tem uma série de pessoas aí que colaboram com esse projeto, fazem ele acontecer, a edição aí pelo Léo, os serviços que a gente paga, né, para manter toda essa estrutura. Então queria agradecer muito essas 31 pessoas aí que estão nos apoiando, estão lá no nosso grupo também, no WhatsApp. A gente tem um grupinho lá pra gente trocar ideia, falar de assuntos do dia, assuntos da semana, enfim, o Emílio postar o look dele, enfim. Aproveita, se você quiser viver essa experiência com a gente lá de trocar ideia, você contribuindo com qualquer valor, você já tem acesso ao grupo lá do WhatsApp e também participa de gravações ao vivo, né? A gente tem um software que a gente usa que, quando a gente tá gravando, a gente manda o link lá pra galera poder assistir ao vivo antes da edição do Léo, então você consegue ouvir assuntos sem cortes por lá. Então é isso, muito obrigado, gente. Entre lá no apoia.se/devnaestrada e mantenha esse podcast querido sendo transmitido pra você aí toda semana, beleza? Aproveitando esse espaço, queria falar um pouco do meu projeto, People Tech, que é um clube de assinatura de conteúdo, onde toda semana, cada 15 dias mais ou menos, eu tenho postado um vídeo sobre práticas mesmo de liderança, cultura, design organizacional, alguns assuntos relacionados à arquitetura de software, enfim, tudo relacionado à liderança dentro da área de tecnologia, produto e dados. Então, se você quiser aperfeiçoar um pouco mais a sua gama de ferramentas aí, né, o seu cinto de utilidades aí de gestão, esses vídeos são para você. São vídeos curtos de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, às vezes eu prolongo um pouquinho mais, mas são vídeos práticos de coisas que eu uso no meu dia a dia, nesses últimos 8 anos aí de liderança, liderando times, áreas, enfim, eu quero compartilhar com
quem tá começando ou quem já tá há um tempo, dicas, ferramentas, práticas que eu tenho usado. Então, acesse lá no link do episódio aqui, você vai ter o link para poder assinar. Todo mês, R$25. Você tem acesso já aos 30 vídeos que eu já gravei lá, então dá para você assinar. E também 7 dias para você testar. Se você quiser olhar o conteúdo e ver se é para você ou não. Senão você pode cancelar depois de 7 dias. Aliás, você pode cancelar a qualquer momento, mas é assim que funciona o clube de assinatura por lá. Beleza? Achamos, voltamos. O padrão que eu tava querendo dizer é o padrão mediator, ou o padrão mediador, não sei se existe essa tradução para português, mas em inglês é mediator pattern. O que o mediator pattern é? É tipo como se fosse uma torre de controle. Você sempre quando você vai, eu tô falando possível implementação de mediator pattern no front-end. Todo evento que vem, vai para ele, entendeu? Ele que faz handling de tudo e ele faz dispatch para tudo. Então tudo passa por ele. Qual que é a forma mais fácil de você implementar um mediator pattern no JavaScript naquela época? Era você usar um negócio chamado Event Delegation. O que acontece? O HTML, quando você dá um evento, ele tem algumas fases, né? Uma fase que ele tem que é o bubble up e propagation. Então, quando ele propaga até o nó mais central, de onde aquele evento ocorreu, e ele depois propaga até pra cima, até o body. Então, o que você faz? Quando você cria, por exemplo, vamos dizer que você tem 10 botões, e cada um daqueles botões, ele tem um evento. Só que você carrega a página de novo com o Ajax. Quando você tira aquelas páginas do Ajax e você não remove os eventos daquele botão, e você coloca outros botões de novo, você tem problema com o memory leak. Porque enquanto tiver referência pro botão, o botão não vai sair da memória. Então, se você fizer isso muitas vezes, você tem uma porrada de memória. Para evitar isso, o que você faz? Você taca os eventos, você faz listen nos eventos e você emite os eventos, tudo pro body. E o body faz tudo, entendeu? Isso é event delegation, porque pelo bubble up, ele vai tudo chegar lá. Beleza. E aí, cara, começaram a criar vários frameworks em cima disso. Aí tem um outro framework que essa parte, né, a segunda parte ficou mais famosa, o Backbone e o Ember, né, e mais pra frente o Angular. E aí eles começaram a adotar mais padrão MVC. E aí você tem, eu chamo de MVW. Você tá chegando na fronteira, aí onde eu parei com o front-end, que eu cheguei, não, onde já era. Tá complexo demais pra mim. Cara, eu vou te falar, era mais complexo antes. Eu acho que era mais complexo antes. Eu acho que o Angular 1, eu acho que foi o auge da complexidade no front pra mim. Eu parei. A última vez que eu toquei em front, tipo assim, fiz alguma coisa no front, era Angular 1. Então, e o Angular 1, ele era muito complicado, né? Eu diria assim. Tinha muita coisa. Na verdade, o Angular 1, ele foi criado como uma biblioteca para designers facilmente validar formulário. E o pessoal foi fazendo tanta feature request, foi pegando tanta atração, que aí os caras foram criando, foi adicionando penduricalho no negócio, ele ficou um monstro. Aí os caras falaram, vamos parar com isso aqui, vamos fazer tudo de novo. E esse é o Angular 2. AngularJS, né? Se não me engano, que eles chamam agora. Bom, e aí, entre Backbone Knockout de um lado, Ember e Angular do outro, você tem, tipo assim, Backbone Knockout, na minha cabeça era mais MVC purão. E aí o Ember e o Knockout até tinha esquema de signals também. Mas o Angular, ele começou com esse negócio de two-way data binding, né? Que você taca evento pra cima, taca evento pra baixo, o evento vai de tudo quanto é canto. Então o seu componente de cima consegue comunicar com o componente de baixo e vice-versa. E ele tinha um jeito de digerir isso tudo pra fazer isso ser feito de uma forma mais fácil, né? De você não precisar fazer reasoning. Ou, no seu caso, você não precisa controlar manualmente como o dado flui. Beleza, esse foi mais um advancement que teve. O problema aí, que começa a aparecer, é que você, apesar de você ter uma estrutura na sua aplicação, você não sabe mais como o dado flui no Angular. Porque, de novo, você volta naquele problema o problema que você tem no MVC, o problema que você tem no Angular, que é o problema de grafo, bidirecional. Todo mundo manda para todo mundo. Esse é o problema. O que eu acho que acontece na revolução é que o React traz como evolução é que ele fala o seguinte, olha, vamos parar com esse negócio aqui, eu vou fazer uma constraint para você. Seu UI é resultado de uma função matemática pura. Então, sempre que você dá o mesmo input, vai sair o mesmo output. E você pode criar eventos que vão fazer o retrofit na sua aplicação, mas o dado só flui para um lado, não flui para os dois lados. Eu acho que essa foi a melhor coisa que aconteceu naquela época. JSX também, mas aí, debatable. O React, com isso, facilitou muito o desenvolvimento de software. E aí eu vou dar um fast forward para agora, para não ficar uma palestrinha, que começaram a colocar tanta coisa no React,
tanta coisa no React, que você começa a pensar assim, lá atrás a pessoa começou a falar, putz, mas só isso aqui, só o React não dá certo. A pessoa fala, ah, não, a gente tem um negócio chamado Flux. Que o Flux, o que era no final? Era tipo um MVC, né? Você meio que tinha um MVW, né? Eu falo, Model View, whatever. E a View era o React. Beleza, aí entrou a Thunk, Redux, que melhorou isso. Aí virou meio que, tipo assim, um ciclo, né? Você triga um evento, o evento gera uma versão da Story, a Story faz o retrofit dentro do React, tá escutando, e o React faz renderização. Para aplicação pequena é uma maravilha, para aplicação grande é uma desgraça. Porque você começa a fazer vários reduces, você não sabe de onde o reduce tá. Se você não tiver uma boa constraint na sua arquitetura, a gente tá chegando no ponto que eu quero chegar, fica muito difícil você mexer. Só que para resolver isso, os caras começaram a criar... Ah, não, agora vamos fazer hooks. Agora você tem o Use Effect. Aí todo mundo falou, nossa, o Use Effect é uma maravilha. Aí daqui a pouco o pessoal fala, não usa mais Use Effect. O Use Effect é ruim. Aí o nego chega depois e fala assim, ah, não, vamos usar React Query. E aí chega no ponto que as pessoas não sabem mais que fazer programação assíncrona. Porque tudo é mágico. Sendo que na minha cabeça, uma arquitetura de UI, que ela é sólida, ela tem que deixar o menor número, quanto menos responsabilidade, quanto menos lógica você tem na sua UI, melhor. Então, por isso que eu gosto muito, para quem é mais de mobile, eu gosto muito do padrão MVP, Model View Presentation. Porque a sua UI é só uma camada de apresentação. Ela apresenta o que precisa ser apresentado e ela sabe os eventos que ela tem que trigar na ação do usuário. Que no final é isso. Você recebe uma tela, o usuário vai ver aquela tela, ele vai interagir com aquela tela, dependendo da interação com aquela tela, você vai ver uma outra tela, não é isso? E aí, na minha cabeça é o seguinte, aí tem um cara que ele fez ele é do Stately, que ele fez uma talk numa React Conf uns 3 anos atrás, que ele fala, não use Use Effect. E assim, a palestra dele é perfeita pra mim, na minha concepção. Porque você tem que ter, por exemplo, você tem que ter uma camada na minha cabeça de lógica que ela é facilmente transitável entre o back e o front. Ela é isomórfica. Porque se eu quiser tirar ele do front e colocar no back, é fácil. Porque ela só recebe dado, fabrica dado baseado no dado que ela recebeu. E uma coisa que a gente usa na firma, que eu gosto demais, tem até um post, depois eu acho que eu vou colocar no tópico na descrição desse episódio, que é chamado de... É como se fosse um state machine. Então, por exemplo, toda a navegação da sua UI, ela é definida por state machine. E esse state machine, ele vai te entregar aonde você tá, quais são os campos que você tem que mostrar, se esses campos têm alguma validação, porque se for um campo de input, né, tem que ter validação, e as ações para onde elas mandam. Então, a UI sabe quem ela é e onde ela tem que colocar esses valores. Não, ele fica praticamente um motor de orquestração, né? Exatamente. Só que essa orquestração tá no BFF da vida. Uhum. E aí, por estar no BFF da vida... O que é um BFF? Back-end for front-end. Quem escuta a gente e é front-end sabe, mas talvez o pessoal do back, que é muito back, sei lá, programador de serviço pequeno do canto, não vai saber disso. Ou DevOps, ou designer. Porque tem um monte de gente que tá ouvindo a gente. Então ele fica nesse BFF. E aí o bom disso é que se a sua aplicação você precisou mudar uma lógica de roteador, você faz isso no server, cara. Você não precisa deployar o front. Se você precisa inserir mais um campo, simples, você insere no server, faz um check no front. E o legal disso é o seguinte, primeira página que você vê, você vai fazer uma requisição pro servidor de qualquer forma. A não ser que você tá fazendo uma aplicação offline. Aí a conversa é diferente. Aí o que eu tô falando pra você não serve. Mas se é só aplicação online, o primeiro request você sempre vai bater no servidor. E aí o servidor vai falar pra você, ó, isso aqui são as coisas que você precisa pra renderizar essa página. Não importa onde você tá. Se você entrou numa página e essa página é uma página que você precisa estar logado, o servidor vai falar, ô front, ela quis entrar no meu histórico de pagamento, só que ela não tá logada. Manda ela pra página de login. Esses são os dados que você precisa mostrar na página de login. Nada dessa lógica tá no front. Então, eu fico vendo as pessoas conversando e eu vejo as pessoas perguntando assim no final. Quais são os... eu tenho esse problema no front. Esse negócio tá muito complicado. Eu tô usando muito o Use Effect. Cara, assim, pra mim, na minha concepção, vou falar uma coisa polêmica aqui. Use Effect no React, pra mim é code smell. E aí, se você discorda comigo, depois você fala comigo. Mas Use Effect no React, pra mim, é code smell. E vou te falar mais uma coisa, não é nem code smell, pra mim é architecture smell. Que é o pior tipo de smell, porque em teoria
é o que é difícil de tirar, né? Depois que propagou no negócio, tem aquela história que erros de design. Qual a diferença de um erro de design e uma arquitetura, né? O erro de código e o erro de arquitetura. O de código, cara, você vai lá, apaga, troca, tchau. Agora, erro de design, vamos dizer, de design de código, já começou a ficar um pouco complicado, porque aí você vai ter que mexer aqui, vai ter que mexer ali. Agora, quando parte para um erro mais em cima ainda, vamos dizer assim, um erro de arquitetura, a gente adotou a tecnologia errada e agora espalhou na aplicação inteira o uso desse negócio. Meu irmão, vai ter dor de cabeça tirar, viu? Mas se você, nesse caso assim, se você tem uma aplicação reativa e você, no caso do React, o problema que eu vejo é o use effect. Pra mim, sabe o que significa pra mim você tem que usar use effect? Por exemplo, quando a aplicação ela starta, você tem que fazer uma conexão WebSocket. E aí quando ela morre, você tem que terminar essa conexão. Aí eu acho que você precisa ter um use effect, que é um byproduct da UI e só funciona pela UI, pelo cliente. Agora, se você tá usando o use effect para fazer uma requisição inicial de alguma coisa, aí para mim é code smell. A não ser que no momento que você renderiza a sua página, você tem renderização above the fold, e aí você tem os dados que você vai precisar chamar para fazer below the fold. Mas mesmo assim, para mim não faz sentido, cara. Tem outras formas de você resolver como event handler, sabe? Então, assim, eu não consigo, assim, que você que tá me ouvindo, se você tem um caso que você fala assim, não tem jeito de resolver, se não sei o que seja o use effect que você quer reacteiro, manda uma mensagem para mim, que eu quero estudar esse caso, para mudar minha opinião. Você agora praticamente... Você agora, sabe aquele meme do cara sentado na praça, que bota um papelão na frente e diz assim, não é pra usar o use effect, me convença. Exatamente. Aí, tipo assim, você praticamente fez isso. Tipo assim, olha, se tem que usar, me manda o caso de uso que eu quero ser convencido. Não, porque é verdade, às vezes eu tô falando, assim, tem um negócio, né? Quem é de Big Tech vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Eu, por exemplo, eu tava trabalhando 3 anos com TV, quase 4 anos já. E aí, quando eu fui tentar fazer um bagulho pra mim mesmo, um projetinho, mano, mudou tudo, não sabia mais nem CSS. Umas semanas atrás a gente gravou um DNE com o Camilo. Pô, o cara deu um show aqui, mano. O cara falando uma porrada de coisa que nem sabia que existia. Aí eu achei interessante, voltei pra firma no dia seguinte, fui conversar com o pessoal, ninguém sabia, cara. Porque o mundo que a gente vive lá é outro, entendeu? Por isso que eu acho essencial ir pra conferência. Porque é quando você olha pra fora e vê o que os outros estão fazendo, sabe? Eu acho que nesse ponto, engraçado, né? Eu tenho... E aí acho que a gente tá saindo um pouco do seu tópico, mas Não, a gente tá... Conversa de boteco, não tem tópico central não, filho. A gente só fala. Cara, olha só que interessante. Tem um negócio bem bacana que eu percebo que tem uma diferença gritante entre a firma atual e a firma antiga que eu tava. Na antiga, com exceção das coisas que eram AWS específico, AWS o produto, que todo mundo que tá usando AWS usa, o produto lá dentro, não, nem como cria, porque como cria, a gente tinha ferramenta interna para criar de um jeito diferente do que a galera de fora usa. Mas depois que tá criado lá, aí beleza, era igual. Mas o resto era tudo diferente, cara. Tudo diferente. É tanto que algumas vezes eu vi uma vez alguém perguntou como é que deploya uma aplicação Java na AWS. Eu parei pra pensar assim e fiz, rapaz, eu não sei não, isso. E aí, na firma atual, e aí, tipo assim, isso é público, dá pra falar, tipo, tem muita tecnologia que a gente tá usando no back-end que é open source. E aí, como é open source, e a firma, e eles contribuem com a tecnologia, entendeu? Contribuem com o avanço da tecnologia, por exemplo, o Spring Boot e o Spring Cloud. O Spring Cloud, se eu não me engano, ele nasceu e tem uma grande contribuição de um monte de tecnologia que foi a Netflix que criou, sacou? E aí, por causa disso, hoje em dia eu me sinto muito mais conectado com o que tá acontecendo fora, na indústria mesmo. Olha só. Do que nos meus 8, 9 anos na outra firma. Porque eu tava bem separado. Claro, tem umas diferenças, né? Tipo assim, claro, é uma empresa grande, etc, blá, blá, blá. Então, assim, sei lá, o Spring que eu uso, ele é ligeiramente diferente do que o Spring lá fora, porque a gente tem uns plugins próprios, tem umas coisas próprias que são embutidas, mas a galera foi muito esperta, assim, de fazer de um jeito que ainda é muito similar ao que tá lá fora. E, tipo assim, aí várias coisas que eu preciso de ajuda, finalmente,
várias coisas que eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda fora da firma, que antigamente na ex, eu não conseguia pedir ajuda fora. Estamos falando de ex e hoje é dia dos namorados, né? Exatamente, ó só. E aí, eu passava semanas, cara, sem pesquisar no Stack Overflow, sem pesquisar no Google, porque não precisava, não adiantava. Agora não, agora eu consigo pesquisar fora e aí ajuda, sacou? Engraçado, ó, a gente tá em posições bem diferentes, né? Porque o que eu trabalho, tipo assim, tudo que eu trabalho, pelo menos na TV, é tudo in-house. Tudo, não tem nada de fora. Sabe o que eu acho? Teoria. Não, mas eu sei o que é. Deixa eu terminar que eu acho que a gente vai se encontrar no meio. No caso do back, vocês estão toda hora criando serviço pequenininho, cria lá, e vocês têm a possibilidade de, quando vocês criam um serviço, ver qual que é a tecnologia, começar do zero. É lógico que a gente cria em cima de um baseline, que é o baseline que todo mundo da empresa usa. Mas fora isso, cara, você pode criar uma coisa nova. Você pode, sei lá, instalar um Spring Boot mais novo. Agora vai eu enfiar a cara e mudar, sei lá, Babel, configuração Babel lá de lá. Mano, são porrada de coisa que usa a mesma coisa. Fazer bump na versão do React. Na televisão, o nosso React é totalmente customizável. É um negócio que a gente chama de React Gibbon. E não só isso. Eu acho que o back, nesse sentido, as tecnologias que a gente usa pro back, elas estão bem consolidadas. Assim, praticamente um padrão de mercado, assim, de um jeito que resolve a maioria dos problemas, assim, de fundação, de fundamental. O que deixa o pensamento, os nossos problemas, mais sobre o domínio de negócio, mais sobre negócio. Exato. Você tá numa fronteira que, primeiro, não existia nada. Vocês tiveram que criar um monte de coisa. E aí, vocês criam todas essas coisas que tiveram que criar. Não, mas a gente tem Foundation. Por exemplo, o nosso Node.js, ele já veio com uma porrada de coisa. A gente só define, Não, sim. Tô falando assim, vocês tiveram que criar um monte de coisa. E todos os efeitos e coisas que a gente vê na UI, etc, meu irmão. Como entendi. É que eu posso dizer? Não tem dom, né? Quase Não tem dom, não tem nada. Não. E é a fronteira, como é que eu posso dizer? É como se você tá desbravando a fronteira, sacou? Você não tá... Você, tipo assim, beleza, vai ter gente no back que realmente tá desbravando fronteira também, mas quem são essa galera? É a galera que tá tomando conta do banco de dados distribuído de não sei o que, é a galera que tá tomando conta do sistema de grafo que faz não sei o que, a galera de plataforma. O resto é tudo crude. Sabe onde você vai achar essa galera desbravando a fronteira, desse mesmo jeito, assim, que não consegue usar a tecnologia de fora para resolver os problemas? A galera que tá na plataforma, que pro back. A galera que tá fazendo plataforma. Mas eu acho que aí você tá num caso quase assim, eu sei que é produto, mas é um negócio que é meu produto, meu plataforma, porque tá tudo ali na UI, né? Eu consigo essa separação, eu consigo as tecnologias rodando em um nó, tudo em um nó, tipo nos bancos de dados, nos negócios, etc. E eu tô aqui escrevendo o meu produto no meu cantinho tranquilo, num servidor novo, entendeu? É outra parada. Não é crude, mas é próximo disso. Tudo no final. Cara, back, vou lançar outra. É tudo crude. Vou mandar uma appeal aqui. Back-end é tudo crude. Se você é back-end e você não tá fazendo crude, você não é back-end, você tá fazendo outra coisa. Tem um amigo, o grande colega, Rafael Ponte, o Marajá dos Legados, abraço Ponte. Ele fala que... Cara, a gente é churume, nem ele não vai escutar a gente. Não, a gente vai escutar, especialmente se eu falar que eu mencionei ele. E aí ele fala que as coisas resolvem tudo crude, ou onde você meter job, worker, e não resolver, é porque foi pouco. Pois é, no final é por isso, eu falei aquele rolê todo, é por isso que pra mim Clean Code meio que, eu sei que eu posso falar, Clean Code é cagar regra, eu fiquei 30 minutos cagando regra aqui, mas pra mim Clean Code é cagar regra. E aí quem acha que não, paciência. Mas você... Assim como o autor lá do que eu tinha citado, do Philosophy of Software Design, que eu acho que o cara foi bem humilde, eu assisti uma palestra dele, ele foi bem tranquilão assim na dela. Você, assim como o cara, você sentou, botou a sua plaquinha e falou assim, eu acho que... Como é que... Use effect. Use effect é uma porcaria, você não deveria usar. Me convença do contrário. E você, pelo menos, se dispôs a estar aberto pra galera vir me convencer. O que... Assim, pelo menos a forma como o Clean Code é escrita, né? Pelo menos deixa transparecer que não é essa a opinião do cara. Por isso que eu falo que é a Bíblia, caramba.
Eu já vi entrevista dele depois, ou coisa do tipo, que o cara fala assim, não, veja bem, que realmente, tem que ter o veja bem faz muito sentido, mas um dos meus problemas com o Clean Code, eu vejo muita gente criticando o Clean Code, é a forma como ele é escrito, que ele caga a regra de um jeito e bate na mesa, você vai praticamente batendo na mesa dizendo, essa é a verdade e a única verdade e você obedecerá, entendeu? Exatamente. E quando o cara vai conversar depois, e aí beleza, quando ele tá conversando, dando a palestra, ele tá dizendo, não é bem assim, tudo bem, mas quantas pessoas ali que estão lendo aquele livro, que tá sendo passado pra todo Juninho, dizendo, Juninho, tu tem que ler o Clean Code, que inclusive eu discordo, tá? Tu tem que ler esse Clean Code aqui, tá? O cara realmente tá lendo o Clean Code e indo lá assistir a palestra pra entender que tudo aquilo que ele tá lendo tem que ser lido, tem que ser seguido com parcimônia, com um será que, entendeu? Não tá, cara. E sabe o aspecto pra mim, eu acho que cultural que eu detesto do Clean Code? Não é do Clean Code, são dos testemunhas do Clean Code. São as pessoas de usar disso como falácia de autoridade ou falar assim, se você não faz isso, eu nem preciso conversar com você, que pra mim você não é programador. Usa isso como retórica pra diminuir ou desmerecer o outro, sabe? Eu acho isso tóxico pra caramba. Uhum. Se eu vejo uma pessoa dessa, essa pessoa não trabalha comigo, cara. Cara, e assim, é o que eu falei, né? Tá chegando num ponto, porque assim, sabe quando foi que eu li o Clean Code pela primeira vez? Eu li o Clean Code pela primeira vez porque, assim, veja bem. Quantas vezes você leu o Clean Code? Não, é o que eu ia falar agora. Exatamente, essa pergunta é interessante, porque, tipo assim, o cara tá cagando no Clean Code, o cara deve ter lido metade. Eu li o Clean Code 3 vezes, meu amigo. Você tá parecendo aqueles crentes que leu a Bíblia várias vezes aí e fala assim, mano, eu manjo da Bíblia, não vem falar pra mim que não pode fazer, que eu sei que pode. Eu li uma vez sozinho, quando eu tava no Brasil. Eu li mais ou menos ali em meados de 2012. Eu li o Clean Code a primeira vez. 12 anos atrás. Caraca, eu acho que foi da mesma época que eu li, cara. Pois é. E eu fiz o combo Clean Code e Clean Coder. Quem não? E vou te falar, o Clean Coder é a pior desgraça que aconteceu na comunidade de tecnologia, cara. Eu não lembro o Clean Coder. Eu quase não lembro. Eu lembro de um absurdo que ele falava, se dedicar 80 horas por semana. Não, cara, mano... Mas enfim, aí eu li de novo o Clean Code, mais ou menos ali em 2016, que o meu time fez um book club. E aí eu entrei em outro time em 2018, book club. Adivinha qual foi o livro que eles queriam ler de novo? Eita, E aí, o que tá acontecendo? Eu percebi que ao longo dos anos, lá em 2012, quando eu li, beleza, era uma pessoa ou outra que lia, uma pessoa que estava mais interessada em qualidade de código, uma pessoa que já tinha uma certa experiência, ia lá e dá uma lida. Hoje, cara, parece que você tá conversando com um cara júnior, chega o júnior perguntando assim, não, eu tô aqui estudando Solid e Clean Code, aí tipo assim, meu irmão, tu tá estudando o quê? Tu tá estudando Clean Code? Tipo assim, é um tópico estudar Clean Code, entendeu? Tipo assim, tanto que, já pra não dizerem assim que, beleza, tá falando mal do Clean Code, me diz aí alguma coisa pra ler. Eu vou dar aqui, eu vou dizer pra ler. Vai fazer o seguinte, vai ler o Philosophy não, talvez seja um pouco complicado também. Faz o seguinte, vai ler um livro mais pragmático, vai ler o Pragmatic Programmer. Putz, eu ia falar sobre isso também. O Pragmatic Programmer, que eu acho um livro muito mais pé no chão. Os autores, eles são bem humildes de dizer assim, olha, esse foi o caso, esse funcionou comigo, não sei o que. Tipo, irmão, e cobre coisas legais, cobre ferramenta, cobre qualidade de código no sentido tipo assim, tente usar isso aqui, favoreça isso aqui em vez... A linguagem até essa, favoreça isso aqui em vez disso aqui, porque esses são os trade-offs que você está enfrentando. E na final, cara, a gente tá sempre trabalhando com trade-off, cara. A gente tá sempre trabalhando em cima de ambiguidade. Trade-offs, sempre. E ainda mais quando você é sênior, cara. Quanto mais sênior você é, mais ambiguidade você tem no teu colo, cara. Cara, eu tive uma discussão agora com o meu time, que assim, no frigir dos ovos, a discussão era, olha, o projeto que o Hugo está fazendo, será que vale a pena a gente fazer mesmo? Será que vale a pena a gente tentar fazer tudo isso para tentar resolver isso, quando talvez esteja impactando, sei lá, não sei quantos % das pessoas? Talvez, será que não era melhor simplesmente, não, vamos deixar acontecer isso mesmo, porque ninguém se importa, entendeu? Tipo assim,
Não, mas é válido. Tem até uma brincadeira no banco de dados, quando você lida com locking e pessimistic locking e optimistic locking no banco de dados, que inclusive acho que é a segunda vez que eu menciono isso no nosso papo. Tem que ser, a galera chama da estratégia do avestruz, né? Que vem o problema, o faz o quê como avestruz? Enfia a cabeça na terra e finge que ele não existe. A estratégia do avestruz. Então, às vezes, a estratégia do avestruz é a coisa certa a fazer. Mas, no final das contas, é tudo trade-off, velho. É tudo trade-off. Até se você vai botar a documentação no meio do código, se você não vai botar, o que botar e o que não botar. É tudo trade-off, entendeu? E teste, cara. Que a gente teve uma discussão bem... Acalorada. Não, acalorada não. É longa sobre TDD, né? Não, acalorada e longa. Pra mim só foi longa, porque eu não era parte da discussão. Eu tenho uma opinião. A minha opinião é que TDD é 100% coverage. Pra mim, Growth Engineer na UI, bullshit. Vou te explicar por quê. Não, diga. Se você souber que se você cobrir os casos de uso que pode dar errado, e eu tô partindo da premissa que a sua UI é burra. Se a sua UI tem muita lógica, isso vai se refletir nos seus testes. Se a sua UI é burra, seus testes vão ser muito simples. Que é o que acontece comigo. Eu praticamente não perco tempo escrevendo muito teste, cara. Porque é pouca coisa que eu tenho que fazer. Entendeu? Porque eu já faço a arquitetura do meu código de tal forma que, tipo assim, sai daqui, lógica, sai daqui da minha UI, sai daqui do meu componente. Esse componente não sabe de nada, ele só tá aqui pra varrer o chão, entendeu? Aham. E aí, mas assim, no meu caso, o que acontece é que no final, minha estratégia de teste, ela não é muito uma pirâmide. Ela é mais uma ampulheta, saca? Ela tem bastante unitário, quase nada de integração, e bastante de... End-to-end. End-to-end. Porque eu tô fazendo teste AB, então é teste de comportamento de flow de usuário. Então eu preciso saber entendeu? Então é por isso que eu tenho bastante teste nesse nível. É lógico que esse teste não vai ser teste de aceitação, né, cara? Vai ser um teste que você vai rodar depois que você fez o merge. E aí, se dá problema, ele vai notificar o time no Slack, falando, ó, esse teste quebrou aí. E aí vocês veem o que vocês vão fazer com isso, né? Porque senão, cara, aí toda hora você escreve o seu código agora e aí vai tomar um café, que depois você vai tomar um café até rolar o pipeline pra você saber se deu green, né? Pois é, o negócio do TDD, você falou em 100% de cobertura, né? Nossa, esse tá naquela categoria de assuntos que, quando fazer aquela pergunta, diga aí um assunto que você poderia passar 1 hora falando a respeito. Pronto, pra mim esse é uma dessas categorias. Teste, TDD, essa porra toda. Eu me esbaldo igual a pinto no lixo. Você quer, vamos falar o seguinte, você não quer parar aqui, a gente grava uma outra só falando sobre isso? Bora, eu achei bom, cara, senão a gente vai queimar a pauta e eu acho que se eu dar um episódio separado pra, tipo um bate-papo assim, que nem a gente pronto, esse papo a gente bateu muito sobre clean code, arquitetura do front, etc. E tudo relacionado ali, né? A gente corta agora e a gente grava um próximo sobre teste, TDD, qualidade de código, boa. Qualidade e etc. E a gente faz o bate e volta. A gente faz o bate e volta sobre back, front. Beleza. Se pá, a gente dá sorte, a Jess junta e já traz a visão dela também, como dá tudo isso, vai ficar um papo bacana. A Jess é uma excelente pessoa, porque ela tem um pezinho em cada canto, né? Tem um pé no front e um pé no back. Front, um pé no back. E trabalha em um tipo de trampo que é diferente do nosso. É uma coisa mais enterprise, com muito legado, entendeu? Você tá falando que a gente não é enterprise, não tem muito legado? Tem não, cara. Você tá de palhaçada. Depois, tem umas linhas de código. Vou te falar, tem umas linhas de código no meu Codebase que você dá um blame na linha. O último commit foi de 10 anos atrás. Se isso não é legado, eu não sei o que é. Isso é nada. Quando eu tô falando de enterprise legado, eu tô falando de legadão rodando da década de 90, meu amigo. Aí não é legado. Não. Aí não é legado. Se você mexe nesse código, você não tá codando. Você é arqueólogo algorítmico, tá? Você é arqueólogo algorítmico. É, tipo isso. Entendeu? Isso é diferente. Não, mas a gente tá na crista da onda da tecnologia, mas vamos continuar esse papo, parte 2. Beleza, então ó, a gente para por aqui. Esse papo de boteca aqui, eu e o Hugo. Se você quiser me convencer, minha DM tá aberta. Ou você pode me taguear
Pode fazer public shaming, não importa não. Não tem problema de estar errado. Se eu tiver errado, eu falo, olha que legal, muito obrigado, aprendi uma coisa nova. E aí a gente continua na próxima semana. Ou na próxima vez, não sei. Sabe o que eu queria também? Eu queria que a galera viesse pra gente com uns tópicos, umas perguntas, tipo, ei, Hugo, queria que tu e o Will falassem sobre esse tópico aqui, ó. Esse negócio aqui de back-end e tal, essa parada aqui de front. O que vocês acham? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre microserviço e monolitos, entendeu? Tipo assim... Ou gRPC versus GraphQL e RPC. Então, que fala, cara, que assim, às vezes eu acho que a gente, quando senta pra debater esses tópicos, assim, mais... Eles têm uma profundidade a mais, assim, não, né? Então, tem várias camadas pra gente ir debatendo, e eu acho que rende, e às vezes a galera quer, tipo assim, tem dúvida, né? Que é uma coisa que, tipo assim, não quer saber se tá certo ou se tá errado, porque como é só a nossa opinião aqui, né? A gente não tá dizendo se tá certo ou se tá errado, mas às vezes o cara quer saber o que é que a gente pensa, né? Curiosidade, a gente pode dar mais, como é que fala, contexto. Mais contexto, bacana. E é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, me desculpe. Até a próxima. Até a próxima. Falou! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.